Seja bem-vindo, futuro residente, para o nosso Seis que Mede, nosso podcast, onde a gente fala sobre os assuntos que são importantes para ti. E neste momento, para ti, o que importa é a prova, né, meu amigo? Porque a prova está muito perto. Então, tenho certeza absoluta que tu já se inscreveu na nossa revisão, a revisão Turbo, que é uma revisão gratuita para a prova da Henriques. Acontece entre os dias 10 e 22 de novembro. E se tu for ali no link da nossa bio, entrar no site, fizer tua inscrição, tu ainda ganha um material complementar para revisar para a prova. Aliás, falando em revisar para a prova, trouxe aqui o meu amigo, Dr. Vicente Scopel, que é cirurgião, fez a revisão da prova de cirurgia para apresentar a revisão a revisão Turbo do SEISC nos próximos dias. E hoje ele vai dar umas dicas quentes aí para quem está se preparando para a Henriques, nesse podcast que a gente poderia chamar de Pode Cair em Cirurgia, né? Porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Muito obrigado por aceitar o convite, Vicente. Eu que agradeço pelo convite. E o objetivo hoje da gente aqui é trazer a vocês que estão se preparando para a prova da Henriques exatamente dicas que vão facilitar, que vão tirar um pouco do nervosismo, que vão ajudar a preparar para essa prova, que esses 20% que vão determinar ou não se você vai passar, mesmo que você não queira a cirurgia. Exatamente. Até para psiquiatria vai ter que fazer a prova de cirurgia. Cara, tu identifica algum padrão na prova de cirurgia da Henriques? Essa banca tem um comportamento previsível? Pois é. A gente aqui do SEISC Med, analisando essas questões dos últimos 6 anos da prova da Henriques, então 120 questões, mais algumas 127 questões que eram relacionadas à cirurgia, a gente sim identifica um padrão muito claro na prova da Henriques, né? Então, o que a gente encontrou? Vamos lá, eu vou enumerar algumas coisas e hoje a minha fala é exatamente sobre isso. São pontos que ficaram muito claros, dicas para a gente poder preparar melhor esse candidato, então assim dizer. Perfeito. Então assim, a prova da Henriques é uma prova muito objetiva, ela é muito prática. Não tem questão rebuscada, não tem frescura, sabe? Ela não se atém a detalhes, rodapé de livro, isso não tem. Então ela é uma prova baseada em casos clínicos. A enorme maioria, a grande maioria das questões é baseada nisso. É um caso clínico apresentado, com tópicos nesse caso clínico que vão levar esse candidato a pensar sobre um caminho, e aí sim, dentro de cada caso clínico, alguns detalhes que são obrigatórios, que são específicos sim, detalhes, mas que são essenciais para a prática médica. E uma outra coisa impressionante que eu estava agora, depois de muitos anos após ter prestado a minha prova da Henriques, vendo, é que me deu a impressão de que hoje eu teria maior facilidade de fazer essa prova do que eu tive lá atrás. Mesmo com o conteúdo lá atrás todo fresco na minha cabeça, hoje eu tive muito mais facilidade, eu tive essa impressão de fazer, por causa da prática clínica, por ter vivido isso, por lembrar dos meus pacientes no atendimento, por lembrar da minha residência, por lembrar dos meus plantões pré-residência. Então, isso ficou gravado. E aí, claro, a prova da Henriques, ela não é uma prova de sacanagem ou coisa assim. Ela vai querer saber claramente se o médico está preparado para ser médico. Então, assim, pode ser um residente de clínica, ele tem que saber um básico de cirurgia para poder indicar quem vai tratar aquele paciente. Pode ser um residente de ginecologia que tem que entender alguma coisa sobre clínica, o básico. Claro, não é um básico, nós estamos falando de medicina, né? A gente não pode saber o básico do básico, não. Mas sem rebuscamento, sem detalhes demais, saber o que fazer, como conduzir um paciente. E a prova é isso. Essa prova, o que a gente percebeu é que é exatamente isso. Ela vai cobrar o que um médico precisa saber para poder desempenhar sua tarefa na residência ou mesmo quem não passou na prova, saber se comportar como médico na sua prática. Perfeito. E tu percebe assim uma tendência de temas mais prevalentes, temas que sempre aparecem, temas que nunca aparecem? Como que a Henriques se comporta em relação a isso? Eu vejo assim que a Henriques tem uma hierarquia de temas. Existem temas que sempre caem. Sempre. E são os temas mais
gerais, eles são temas que sempre caem no teu plantão, no teu trabalho. É isso. Então, é exatamente isso que a Higgs vai querer fazer. Ela vai ter, claro, casos raros, ela vai ter, é claro, especificidade em alguma coisa, mas, no geral, a prova é exatamente a maior parte dos casos Feijão que a gente com arroz. acompanha. É. Feijão com arroz. É isso. Claro, dentro desses casos, ela gosta muito de detalhes específicos. Por exemplo, ela é apaixonada por classificações. Mas não são as classificações raríssimas, aquelas que a gente viu uma vez só na vida. Não. São as classificações que todo médico tem que saber. Né? Então eu diria assim, classificação de Forrest, classificação de Johnson, classificação de Child-Pugh, isso tem que saber. Os critérios de Hanson para uma pancreatite, tem que saber. Isso não tem argumento. O aluno tem que saber isso. Sabe? E faz todo sentido, porque são doenças extremamente prevalentes. Hoje a gente vê como a banca é composta de médicos que vivem a medicina e que querem extrair do candidato que ele consiga desempenhar nas doenças mais prevalentes, né, cara? Eu vejo que assim, o aluno tem que decorar algumas coisas, mas não tem decoreba inútil. O que ele decorar para a prova, ele vai usar depois. Uhum. É diferente daquelas algumas provas que a gente fez na vida que era só rodapé de livro, era só coisa chata assim que tu pensava, mas quando é que eu vou usar isso? Não. Na Higgs tu vai usar. Esse eu identifico. O cirurgião é um cara pontual, né, Vicente? Que gosta das coisas organizadas, né? A gente olha pela organização de uma mesa cirúrgica. O cirurgião, ele gosta de classificações das coisas nos seus lugares. Então, é óbvio que isso vai ser cobrado na prova, é feita por cirurgiões, né? Mas tu veja o seguinte, a prova é feita por cirurgiões, mas ela não é para cirurgiões. Uhum. Ela é para médicos generalistas. Uhum. Então, os cirurgiões estão exigindo que todo médico que ali estiver prestando essa prova saiba o básico de cirurgia e como identificar e chamar o especialista cirurgião quando for necessário. Entendi. E falando sobre temas campeões, quais que seriam as tuas apostas, assim, daqueles temas que são recorrentes todos os anos? Eu separei aqui cinco temas campeões que caem sempre na Higgs. Mesmo que não sejam de maneira direta, eles vão cair indiretamente dentro de uma questão ou dentro de uma alternativa de uma questão. Então, assim, número 1 deles, abdômen agudo. Abdômen agudo cai em toda a prova. Por quê? Porque é o mais prevalente dentro da cirurgia numa emergência. Para vocês terem uma ideia, 36% das questões, das 20 questões, são de abdômen agudo. Nossa. Então, 7 questões das 20 vão ser de abdômen agudo. Então, todo mundo tem que saber abdômen agudo de core salteado. Não tem como negociar isso. Eu não gosto de estudar abdômen agudo. Azar é o teu, vai estudar. Uhum. Precisa saber e saber a fundo. Agora, mas todo abdômen agudo, 5 tipos de abdômen agudo. Não. Os que mais caem são 3. Dentro desses 5, já começamos a diferenciar, né? Então, abdômen agudo número 1, né? O que mais cai? Apendicite aguda. É o que todo mundo tem que saber. E aí, dentro de uma apendicite aguda, o que tem que saber? Como é que os sintomas? Como é que começa a história? É uma dor epigástrica periumbilical que vai migrar para a fossa ilíaca direita. Tem que saber. Vamos lá. Os sinais. Teve questão, se não me engano, foi 2023. Cada assertativa era um dos sinais. Uhum. E qual deles não era? Então, tu tem que saber detalhadamente o que é. Né? Aí vem Bloomberg, Hofsing, Dunphy, obturador, isso tem que saber. O que mais? A bacteriologia. Eu anotei aqui, em 2023 caiu exatamente quais são os germes mais relacionados à apendicite aguda. Né? Então, apresentavam 4, e qual era o que menos estava relacionado? Tem que saber. Certo? Conduta. Como proceder de conduta? Esse caso aqui eu vou observar mais um tempo esse paciente, esse caso eu vou levar para uma cirurgia. Para vocês terem uma ideia, uma pegadinha que caiu sobre a apendicite era o paciente usava S. Vai para a cirurgia ou não vai? Isso é negociável, é uma urgência. Tem que operar com S ou sem. Né? Pegadinha de 2021 que caiu, relacionando que fibras alimentares eram relacionadas ou não relacionadas à apendicite. Então, isso também cai. Aí, segundo tema, dentro do abdômen agudo ainda, diverticulite.
Cai muito. Aparece muito. Não tanto quanto apendicite, mas cai. E aí, dentro de diverticulite, eles vão pedir os critérios de Rinchey. Vão pedir. Tem que saber sobre isso, tem que saber por quê. O que é critério 1, o que é Rinchey 1, o que tem que se fazer no Rinchey 1. O que é o 2, o que tem que se fazer de conduta. Isso tem que saber, isso cai nas questões. Exame de escolha numa diverticulite. Qual é o padrão ouro para diagnóstico na diverticulite? Tomografia. Então, isso tem que ser bem esmiuçado. E obstrução intestinal são os temas principais que caem em abdômen agudo, os 3 principais. Tá? Causa mais comum, aí é disparado de quem já operou. Normalmente vai estar lá na história clínica do enunciado. Paciente com histórico de cirurgia prévia. Opa! Aí começa a vir todos os sintomas de obstrução intestinal. Então, bridas tem que ser sempre lembrado em paciente. E eles não vão pedir a resposta sendo bridas se eles não citarem no enunciado que tem histórico prévio de cirurgia. Então, obstrução mais comum para cólon, neoplasia. Tem que pensar sobre isso. Então, são questões que vão trazendo. Um tema que ficou muito em alta esse ano, em virtude do falecimento da Preta Gil, né? Então, às vezes, essas pautas quentes costumam aparecer na prova. Costumam aparecer. A Higgs gosta de uma outra coisa também com frequência, anatomia. Anatomia é relacionada à clínica. Então, por exemplo, uma coisa que, um feeling que eu tenho, tá? Que eu acho que tem chance de cair, porque nas últimas questões que eu vi, relacionava, mas não citava diretamente. Anatomia das mesentéricas. Isso é relacionado a abdômen agudo isquêmico, é relacionado a outros tipos também de trauma e tudo. Então tem que saber a anatomia de vasos principais do abdômen. Vamos para o segundo tema. Então já falamos do primeiro, abdômen agudo é o que mais cai disparado. Vai cair. Várias. Não é pode cair, vai cair. Tá? Segundo tema, cirurgia biliar e pancreática. Via biliar sempre cai. Está relacionado, mesmo que seja em assertativas ou coisas assim, mas ela vai estar lá citado. Tá? Anatomia biliar, gostam muito de pedir. Mais uma questão, falei, artérias mesentéricas, anatomia vascular abdominal, anatomia da via biliar, tanto vascular como da própria via biliar. Aí, o que caiu mais de uma vez? Trígono de Calot. Saber identificar exatamente o que é o trígono de Calot. E aí eles colocam um dos 3 do trígono, eles trocam por algo parecido, justamente para enganar. Né? Então, ducto hepático comum, ducto cístico, margem inferior do fígado. Muito bem. Aí eles colocaram que o colédoco era uma das 3 pilares. Não é. Tá? O que contém dentro do trígono de Calot, né? E isso caiu uma questão pura e simples sobre o trígono de Calot em 2022. Tá? Colangite aguda, mesma coisa. Cai, tem que saber principalmente como proceder, critérios, por qual caminho que eu tenho que ir conforme o quadro clínico do meu paciente. Tá? Aí, claro, colangite, tríade de Charcot, tem que saber, febre, icterícia, dor hipocôndrio direito. Opa! E aí começa a pensar em tudo isso. Né? Que conduta tomar, como fazer, lembrar sempre da CPRE. CPRE é padrão ouro. Né? Antes de uma cirurgia mais avançada, a CPRE normalmente é um procedimento que é diagnóstico e terapêutico. Então, saber sobre isso. Pancreatite aguda. Aí eu não consigo pensar em pancreatite aguda sem pensar nos critérios de Hanson. Toda a questão vai estar relacionada a isso. Vai ter pelo menos uma assertativa falando sobre isso. E aí, volto a dizer, tem que saber em detalhes. Isso não é saber no geral, tem que saber em detalhes, tem que decorar os 5 critérios da admissão e os 6 critérios de 48 horas. Isso tem que saber. Então, todo médico tem que saber. Não precisa ser o cirurgião, tem que ser um clínico na UTI, qualquer lugar, tem que saber. E aí nós vamos para o tema 3. Então, falamos tema 1, abdômen agudo, tema 2, cirurgia biliar, vias biliares. Tema 3, doença ulcerosa péptica. Úlcera péptica cai sempre. Antigamente o padrão de questões era relacionado às cirurgias antigas, hoje é mais relacionado à clínica e o manejo disso. E aí eles gostam de pedir critérios. Critérios para classificação de úlcera péptica, critérios de Forrest, saber que não confundir-se
Critérios de Forrest é o oposto do que a maioria, Isso sempre me pegava, cara. né? Aham. Então, assim, todo mundo tá pensando assim, ó, o critério 1 é o mais leve, e aí vai avançando pro mais grave. Na maioria das classificações é assim. É. Forrest não, é extremamente o oposto. Né? Então, para sangramento, o pior é o 1A, 1B, e aí vai aliviando até chegar no 3, que aí é baixo risco. Tá? Classificação de Johnson para úlceras gástricas, e aí volto a dizer, relacionado à anatomia. Então, eles vão citar exatamente assim, pegadinha de 2023, por exemplo, que eu tomei nota aqui. Era uma estenose pilórica causada por uma úlcera duodenal. Não era gástrica tipo 1. Então, tem que saber. Posição conforme a classificação de Johnson, onde é que está a úlcera. Tá? Tema 4. Doenças inflamatórias intestinais. Tá? A que mais cai, doença de Crohn. Esse É conceito cai muito em clínica também. Muito. E aí que vem, acho, daquelas 7 questões que estão a mais, além da cirurgia, fora da cirurgia, que entra na prova de clínica e tudo mais. Então, doença de Crohn e retocolite ulcerativa tem que ter uma tabela na cabeça, a diferenciação de cada uma. Isso aqui é uma, isso aqui é outra. Porque é exatamente assim que cai. Sabe? Saber que doença de Crohn é transmural, então pega todas as camadas. Tem que saber que é todo o trato gastrointestinal, Crohn, retocolite ulcerativa, o nome já está dizendo, reto, cólon. Né? Então, tem que saber isso aí, diferenciar muito bem e classificar a doença de Crohn principalmente mais do que as demais. E, quinto tema, princípios cirúrgicos. Princípios cirúrgicos cai e cai com frequência e cai bastante. Nós estamos falando assim, em princípios cirúrgicos, eu te diria em torno de 4, 5 questões. E as questões não são questões difíceis. São questões da prática clínica. Então, assim, antibiótico profilaxia. Tu tem que ficar muito atento, porque tem questões que exatamente assim, é antibiótico profilaxia ou antibiótico terapia. E isso é a pegadinha que se o cara quer fazer a questão meio rápido, passa por cima e se confunde. Então, profilaxia é antes da necessidade do tratamento. Terapia tu já tem que estar tratando, porque já teve razões para isso. Então, saber 1 hora antes da indução, na indução anestésica, fazer já antibiótico profilaxia. A cirurgia é uma limpa contaminada. Ela é profilaxia, tu não tem infecção. Então, nesse sentido, saber diferenciar é muito importante. E eles pedem também critérios de tempo. Quanto tempo antes significa uma profilaxia? Quanto tempo antes da cirurgia? Quanto tempo depois tem que fazer o repique de antibiótico durante um ato operatório? Aí, a meia-vida do antibiótico e tudo mais, eles vão falar, então tem que saber sobre isso. Avaliação pré-operatória despenca na prova. É um dos temas mais comuns dentro dos princípios cirúrgicos. Classificação de ASA é indispensável, tem que saber de cor todos os critérios ASA, porque eles vão entrar, são critérios curtos, né? Mas eles vão entrar no detalhe. Eles vão querer saber exatamente, assim, eles vão botar uma palavrinha para confundir, eles vão botar um critériozinho a mais para tentar dizer assim, o critério 4 é de tal maneira. Não. Então tem que ficar muito atento a isso. Eu dou a dica assim, tá fazendo essa questão do ASA, pega a tua caneta e ali ao lado escreve de mão, antes de ler as alternativas, escreve com a tua mão qual é asa 1, asa 2, asa 3, asa 4, asa 5. Tem que saber. Porque é uma característica da Henriques colocar um paciente que é um asa e ele tem um parâmetro que tira ele dali, né, Isso, cara? E aí, isso. e aí Exatamente. tu passa a leitura rápida ali, pensa, pô, essa é uma questão fácil. E é uma questão fácil. Exato. E tu errar uma dessas questões é imperdoável, né, cara? Então Exato. é muito importante. Então, e também assim, critérios pré-operatórios, de exames pré-operatórios. Saber quais são exames que são indispensáveis e quais são exames úteis. Né? Então, em 2023, caiu 2 questões nessa mesma classificação. Veja assim, ó, um paciente rígido de 40 anos que ia fazer uma colecistectomia. Quais eram os exames indispensáveis para esse paciente? E aí estava creatinina e bilirrubinas. Paciente de 53 anos, fumante e hipertenso. Quais exames eram indispensáveis para um ato cirúrgico? Também em 2023 caiu. Hemograma, raio-x e eletro. Então,
isso tem que saber exatamente o porquê que tem que pedir cada um desses exames e o que eles vão influenciar. Classificações, né? Mesma coisa, nos pré-operatórios ainda. Child Pug, cai sempre, tem que saber, isso tem que ser detalhado. E aí dentro do Child Pug, tu tem que saber o que é, quais são os critérios de Child Pug, quais são os valores desses critérios, e aí sim saber se encaixa A, B ou C, porque isso é o que vai determinar a conduta naquele paciente. Se ele pode ir para uma cirurgia, se ele não pode ir para uma cirurgia, e aí vai determinar exatamente isso. E laparoscopia. Eu vejo que caía mais e agora tem caído menos já. Vamos dizer assim, que aquela laparoscopia já se tornou rotineira. Não é mais uma novidade. Exatamente. E também agora provavelmente nós teremos questões de cirurgia robótica. Né? Que eu não vi nenhuma até agora. Então, provavelmente já começaremos a ter. Mas sobre laparoscopia é aquilo assim que antigamente, aí eu estou dizendo assim, início dos anos 2000, final dos anos 90, o que se sabia? A cirurgia laparoscópica demorava muito mais. Não, hoje os cirurgiões já estão com um preparo muito maior, então ela não tem menor tempo cirúrgico e nem o maior. Ela pode ser classificada na mesma equalização. E uma coisa muito importante é que assim, a cirurgia laparoscópica, tu retorna mais rápido ao trabalho, tem menor dor, disso. Agora, qual é a alteração mais comum cardíaca numa cirurgia videolaparoscópica? Bradicardia por causa do pneumoperitônio. Então, isso é o que caiu e já caiu mais de uma vez. Ô Vicente, e com relação àquelas pegadinhas, assim, truques de linguagem, enfim, aqueles recursos que a banca costuma ter para confundir o candidato menos atento, tu identifica que a banca de cirurgia costuma ter esses recursos também? Sim. A banca de cirurgia, e aí volto a dizer, eu não analisei a banca das outras especialidades. Claro. Né? Mas a banca de cirurgia gosta disso. Eu penso assim que, vamos lá, como ela cobra uma cirurgia sem absurdos de detalhes, sem rodapé de livro, ela se vale de algumas artimanhas para poder ver se o cara está atento. Recursos linguísticos. Recursos linguísticos. Então, é exatamente assim. A Higgs gosta disso. Tá? Então, pegadinha número 1, as negativas. Adoram, adoram. Qual não é indicação? Qual não é uma vantagem? Então, isso tem. Então, o aluno que estiver fazendo, o candidato que estiver fazendo essa prova, tem que estar atento. E aí, aquela coisa, eu tenho por característica, enquanto eu estou fazendo uma questão, eu vou riscando, vou anotando, vou fazendo um círculo quando tem essas pegadinhas, justamente para chamar atenção e eu não me confundir depois. Tá? Pegadinha 2, elas gostam também. A diferença entre indispensável e útil. Não é porque um exame é útil que ele é indispensável. Então, assim, um hemograma é útil. Sempre é útil. Mas ele não é indispensável. Então, se tu puder escolher só um, tu tem que pensar qual é que é indispensável. Sabe? E isso já caiu. A colecistectomia no paciente rígido. O que era indispensável? O hemograma era dispensável. Não era um dos indispensáveis. Então, tem essas questões. Valores específicos. Aí vem um ponto, que eu estou dizendo já há algum tempo aqui. Não basta saber se a albumina está baixa. Tu tem que saber quanto é que é o valor exato da albumina, que vai entrar naquele critério de classificação. Ela tem, o normal é acima de 13,5. Então, eu tô dentro desse critério aqui ainda. Eu estou na classificação A. Caiu, passou para 2,8. Bom, entrou para o B. Então, tem que saber. E aí é aquelas coisas. As classificações que sempre caem, que são as necessárias que eu citei antes aqui. Tem que saber. Né? Tem que saber de quanto é o tempo de uma profilaxia, do antibiótico. Não basta saber que é antes, tem que saber quanto tempo antes. Né? Pegadinha 4. Aí eu vejo assim, anatomia. E aí ela vem sempre o sutil, que nem eu te disse antes, assim, sabe? O divertículo de Meckel, ele está na borda anti-mesentérica e não na mesentérica. Então, se o cara passa correndo ali naquela... Opa! Marcou e já vai para a próxima. Não. Calma aí. Né? Localizações. Né? A válvula iliocecal fica a quantos centímetros? Ele quer saber exatamente. Quer saber, é 40, 60?
não é 10, 20, então isso cai. Tá? Pseudoobstrução, diferente de obstrução mecânica, isso saber, né? Síndrome de Augivet é pseudoobstrução, ilho espástico, porfiria, pseudoobstrução. Agora, ilho biliar é uma obstrução mecânica, não é pseudo. Então são pequenos detalhes que vão fazer diferença. Tá? Diabetes e cirurgia, tema que tu vais falar, provavelmente tu vai dar essa aula. Presença confirmada na prova, sim. Cai sempre, né? Hoje nós temos uma incidência enorme de diabetes. Já é sabido que um paciente com diabetes controlado, ele não tem contraindicação para cirurgia, desde que esteja controlado, e aí pode cair. O que é um paciente controlado? Uhum. Né? Que nível não se considera mais ser um paciente controlado? E aí, volto a dizer, o AS também no pré-operatório. Gosto muito. Aí, claro, pode ser o AS, pode ser um cumarínico, pode ser algo assim, mas influencia. Hoje, rivaroxabana, então isso pode cair, porque é uma medicação que está sendo usada com frequência, bem maior frequência do que antigamente. Então, nesse sentido, eu vejo que tem que estar atento às pegadinhas. E aquela coisa, né? O paciente precisa operar. Esquece o que ele está tomando. Passa por cima. Passa por cima. Sabe? Eu estava fazendo uma das questões ali, antes de analisar os outros critérios que tinha na questão, eu estava lendo assim, antes de ler as assertativas, já botei lanho. Uhum. Então, quer dizer, não tem argumento, esse cara tem que ser operado já. Exatamente. Sabe? Então, isso é o que a banca quer saber. Tu sabe identificar que esse paciente não tem mais que enrolado, leva para cirurgia e pronto. Ou tu vai atrasar a vida dele e colocar ela em risco, né? Exato. Ô Vicente, faltando pouquinhos dias para prova, a gente tem que priorizar algumas coisas, né, cara? Então, nesse curto espaço de tempo que a gente tem aqui até o dia 23, se tu fosse te preparar para Anhiggs, no que tu iria focar nesse momento? Aí vem o ponto, né? É para isso que a gente está aqui. Não é? A gente está preparando essa revisão, a gente está preparando esse aluno nesse último mês que falta para a prova. Então, nisso agora, eu diria assim, ó, pega papel e caneta que tu vai ter que anotar. Isso vai cair. Isso tu tem que saber, tu tem que te preparar para a prova. Vamos lá. Tem pouco tempo. Eu não diria que tu vais ter que dividir em semanas, por exemplo. Esse assunto eu tenho que ver essa semana, porque tu tem muitos outros assuntos a ver. Mas dentro desses assuntos, eu diria assim, tu tens que focar em abdômen agudo. Tem que focar. Não tem argumento contra isso. Tem que focar em cirurgia biliopancreática, tá? Tem que falar. É aquelas que a gente citou antes. Úlcera péptica, doença de Crohn. Tem que tocar. Princípios cirúrgicos e revisão. Tem que tocar. Revisão geral dos principais temas. Então, vamos lá. Agora, e aí vem aquele ponto do Murilo, do podcast do Murilo que vocês fizeram. Uhum. Não é mais hora de pegar o livro e ler detalhadamente abdômen agudo. Não é mais. Esse trem já passou. Agora, já foi. já, ou tu estudou até agora, ou não estudou mais. Esse trem já passou. Então agora é questão de prova. Pega a questão de prova e esmiuça uma por uma, sabe? Por que eu errei aqui? O que eu não posso esquecer aqui? Como é que eles cobraram dessa maneira? E saber exatamente os detalhes dessas questões. Então, faz muita questão nesse momento, mas não é fazer questão aleatoriamente, assim, fiz a questão, errei, eu errei por causa... Não. Errou, volta, pega aquele assunto e vê exatamente onde é que tu errou. Por que tu errou? Foi aqui, eu errei na classificação, eu me passei aqui, eu coloquei um critério, eu imaginei que era 4,5 e era 13,5 o critério para albumina. Tudo bem, então nisso tem que saber. Tá? E uma coisa que eu acho, eu tô com um feeling maior sobre isso, lendo as provas e lendo os assuntos, eu acho que caiu pouco sobre remite, sobre resposta metabólica ao trauma cirúrgico. É um assunto que eles têm muita possibilidade de cobrar. Complexo. É amplo, é complexo, mas eu faria questões sobre esse tema. Não acho que seja algo para tu pegar e começar a estudar tudo de novo sobre ele. Não, fazer questões. Ver como é que cai sobre isso, mesmo que sejam outras provas, não Anhiggs, mas acho que esse assunto ele pode ser melhor explorado. Eu acho que ele foi pouco usado até agora. Em algum momento alguém vai se dar conta disso. Então aí pode ser que seja dessa vez.
Tá? Perfeito. Então, a minha dica disso aí. Volto a dizer assim, material essencial, tem que pegar as tabelas principais. Tem que ler, tem que esmiuçar, escreve de novo todos os critérios, sabe? Guarda isso na cabeça, isso precisa saber. Precisa saber. Decora essas principais que eu citei antes. Tabelinhas, faz um flashcard, É. revisita isso quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário, porque vai estar nas questões. É. O cara vai estar fazendo as questões e dizer, pô, de novo? Volta lá e refaz. Lembra tudo de novo. Isso leva junto pro dia da prova, né, cara? É isso Dá uma aí. olhada sentadinho ali enquanto tu espera abrir as portas. Exatamente. Falando em dia da prova, Vicente, alguma recomendação ali para aquele período próximo? Sim. Eu diria o seguinte, assim, aquelas coisas que tá todo mundo sempre cansado de dizer, né? Pô, te prepara, não é mais hora de tu enlouquecer, descansa, alivia tua cabeça. Mas eu diria assim, ó, dormir bem é essencial. Dormir bem. E aí não é só na véspera, não, tá? Eu diria, nas últimas semanas, tu tem que ter um sono melhor. Porque durante o dia, tu vai estar nessas revisões, lê que seja 30 minutos, descansa 5, aquela coisa, para um pouquinho. Mas se tu não dormir bem à noite, muito pouco daquilo que tu reviu durante o dia vai ficar gravado. Então, um sono recuperador, um sono reparador, que vai fazer armazenar melhor, eu diria que é essencial. Fantástico. E por isso eu diria o seguinte, alivia a cafeína nos últimos dias. Principalmente nos últimos 2 dias antes da prova. Não altera o teu sono nesse momento, não te coloca uma ansiedade a mais nesse momento. E aí, claro, fazendo um jabá aqui, né? Eu diria assim, na véspera, não pega café, senta na frente da tua tela e assiste a revisão turbo ali, aquele dia todo, fica ali curtindo, vendo com calma, relaxa, sem ansiedade, sabe? Em vez de tu tá te desgastando, deixa que a gente se desgasta lá, falando bastante o dia inteiro, e aí tu tá ali, relaxado, curtindo, opa, isso aqui pode ser que me ajude, vou anotar. Então, aproveitar dessa maneira. A revisão de véspera é um evento, né? É um show. A gente vai passar o dia inteiro com vocês. Então, pelo amor de Deus, vou olhar para a câmera central aqui, Luiz, para nós botar nós outros. Pelo amor de Deus, vocês nos prestigiem. E aí vocês podem se jogar no sofá, ficar numa cadeira confortável e deixa que a gente pensou todos os conceitos estratégicos para que vocês possam ganhar umas questões, né? Não é para revisar todo o conteúdo, mas ganhar aquelas questões que fazem diferença na classificação. Perfeito. E durante a prova, Vicente? Durante a prova, né? Então, não tem nenhuma novidade para a prova da Higgs, né? É a mesma há muitos anos. São 5 horas, são 100 questões. E tem tempo para fazer. Nós temos 3 minutos para cada questão. Cada um tem as suas preferências. Eu prefiro começar pela clínica, eu prefiro começar pela preventiva, né? Isso eu não acho que vai fazer diferença como que vai ser manejada isso, desde que seja organizada. Eu não acho que ninguém deva ficar mais do que 3 minutos numa questão. Olha, vi que a questão é difícil, vi que ela vai me tomar mais tempo. Marca ela, deixa ela para depois. Vai no resto, vai fazendo as outras, porque aí tu vai ter questão que tu vai fazer em 1 minuto. Vai te sobrar 2 dessa. Tu vai fazer a outra em 2 minutos, vai te sobrar mais 1. Chega lá no final, tu vai ter tempo com calma para pensar cada questão mais difícil e aí sim esmiuçar ela com maior calma, porque tu já sabe que tu garantiu o restante. Então ali pode ser que tu ganhe uma outra questão. E aí assim, claro, tem uma questão que é muito difícil. Pelo menos 2 acertativas tu consegue eliminar. Elimina alguma coisa. Pelo amor de Deus, tu não sabe nenhuma das 4 aí, não adianta, né? Chuta, mas olha, eu eliminei essa, eu tô entre 2. Calma, pensa, deixa anotadinho do lado qual que tu marcaria, volta depois. Por que eu tô dizendo isso de deixar anotadinho? Porque eu era campeão, cara, de escolher uma, eu acho que é essa. Aí eu voltava depois e começava a pensar. Cara, de repente surgiam as ideias na minha cabeça que nunca tinham passado antes e eu trocava, marcava outra. E me ferrava, porque a maioria das vezes eu estava errado em trocar. Então, nesse sentido, confia um pouco no teu instinto também. Para essas questões mais difíceis, confia um pouco no teu instinto. Poxa, eu tô achando que isso aqui tá com cara de... não tá legal, sabe? Então é nesse sentido. E lembra que a prova não quer te sacanear.
A prova quer que tu saiba o que... Ela quer saber se tu sabe o que é necessário saber. Então ela não vai criar uma coisa absurda, não. Sabe? Então é nesse sentido que eu diria. A prova não tá contra ti. Faça um chute inteligente, sabe? Te prepara nesse sentido. Sabe? É Perfeito. isso. E alguma mensagem motivacional então, meu velho? Eu anotei aqui, eu anotei. Eu diria o seguinte, ó. A prova da Higgs, ela é desafiadora. Ela é. Mas ela é previsível. Sabe? Eles querem saber se tu é médico, se tu é um médico que sabe se virar. Se tu é um clínico que passou na residência de clínica, mas que vai fazer o diagnóstico de um caso cirúrgico básico e passar para o especialista. Entende? Então, não tem nenhuma... eu não acho que a prova venha com o objetivo de não querer que tu passe. Eles só querem que tu passe bem. Passem os melhores preparados. Não são os mais nerds, os mais crânios, os mais dedicados a detalhes, a esmiuçar. Não. Eles querem que passem os melhores que poderão vir a ser médicos melhores. Que atendam as queixas mais prevalentes. É isso. Tá? E lembre-se, assim, tu estudou o ano inteiro, tu te preparou o ano inteiro, tu te dedicou, tu viu toda a matéria, sabe? Todo mundo se esforça. Então agora não é a hora de enlouquecer, sabe? É hora de tu focar, de organizar, dizer assim, poxa, essa matéria eu tenho que revisar um pouquinho, eu tenho que focar em questões, e aí nas questões vão surgindo assuntos que tu precisa dar uma olhada melhor, sabe? E vai surgindo as questões segurança também. Isso também é uma coisa interessante em fazer questão, é que tu vai te sentindo seguro, diz, poxa, esse assunto eu domino, isso aqui eu sei já. E aí tu não precisa mais te desgastar nele. Tu já pula pro próximo, né? E aí com isso tu vai melhorando. E assim, última de todas, né? Falo lá pra câmera. A gente aqui do CEISC Med, a gente tá aqui pra ti ajudar. Então, conte conosco do início ao fim, acompanhe os vídeos, as lives que a gente vai fazer, as revisões, a revisão turbo, a revisão de véspera, porque a gente preparou isso aqui com muito carinho e preparou também com muito afinco, com muito foco nessa prova. O objetivo da gente é que você passe na prova da Higgs. O resto a gente não está nem pensando agora. É a prova da Higgs. Fantástico, perfeito. E nessa finaleira, deixa a gente fazer o trabalho pesado, né? Nessa finaleira que tu vai estar super estressado, tem a revisão turbo. Repito para vocês, a revisão turbo, que é uma marca registrada do CEISC como instituição, agora vai estar disponível para vocês gratuitamente. Esse é o único ano que isso vai acontecer. Então, se vocês querem que a gente revise os conteúdos, qual a estratégia que o CEISC usa para ser uma das maiores instituições em termos de aprovação de concursos, faz a inscrição de vocês no link que está na nossa bio e vocês vão poder assistir de casa, no conforto da casa de vocês, 10 dias de revisão e mais um dia inteiro de revisão de véspera gratuitamente com material didático. Então, eu não sei... Se tu assistiu o podcast até aqui e ainda não se inscreveu, eu não sei o que tu tem na tua cabeça, tá? Muito obrigado, Vicente, por trazer essa revisão para nós e vai ter muito mais, então, durante as nossas atividades de intensivão. Um abraço para todos, tenham uma boa jornada, até a próxima.